Agora vamos falar sobre o educador Dewey, o terceiro dessa nossa lista que nós queremos estudar aqui na didática aplicada à teologia. O terceiro que deve ser citado é Dewey, que viveu de 1859 a 1952. Este fazia severa crítica ao modelo tradicional da escola, baseado na transmissão-assimilação de conhecimentos, e propõe um modelo renovado. Então vamos ver o que significa essa renovação proposta por Dewey. Vai ter um pouco do que Herbert também acreditava, né? Para Dewey, o ensino deve adequar-se aos diferentes níveis de aprendizado, às necessidades e interesses dos alunos. O professor deverá organizar os conteúdos e atividades em torno de centros de interesse e criar situações, problemas estimuladoras para provocar os sentidos e a inteligência dos alunos. Bom, então ele fala que o ensino deve adequar-se aos diferentes níveis de aprendizado e às necessidades de cada aluno. Então, eu posso falar de um mesmo tema para um grupo, um exemplo, de novos convertidos, eu vou dar um determinado enfoque nesse tema. E se eu for falar desse mesmo tema para um outro grupo, eu vou dar um outro enfoque, se forem obreiros, se forem cristãos mais experientes. Então, todo o tema vai ter, claro, as suas possibilidades de variação, mais do que possibilidade, necessidade de variação. E ele também propõe que o professor deverá organizar os conteúdos e atividades em torno de centros de interesse, ou seja, algo que seja interessante para os alunos. Sem se falando de religiosidade, de cristianismo, claro que esse é um tema fácil, porque o centro de interesse deles é o aperfeiçoamento espiritual. E criar situações-problema. A criação de situações-problemas seja trazer temas que as pessoas tenham que meditar naquele assunto e buscar respostas, tá bom? Porque ele diz que a situação de problemas, desafios, desafios, a ciência está falando tantas coisas, no mundo atual. Por exemplo, uma vez eu coloquei um tema em debate para a turma, falar sobre a clonagem da ovelha Dolly, e aí propus um tema para eles. Eles querem, os cientistas querem clonar o ser humano. Você acha que uma alma seria clonada ou esse ser humano nasceria sem alma? Coloquei um exemplo de um debate desse para o aluno. Então, quando você traz um problema, algo difícil, uma atualidade, tá ok? Então ele diz, olha, criar situações, problemas estimuladoras para provocar os sentidos e a inteligência do aluno, tá ok? Para que o aluno ele seja desafiado a pensar, porque senão ele vai ficar como um aluno passivo, tá ok? E isso dificulta para que o conhecimento seja fixado no aluno. Então é um conhecimento que ele vai ser esquecido rapidamente. Agora, se nós trazemos situações, problemas, isso ajuda o aluno a fixar esse conhecimento. Dewey propõe um método de 5 passos. Colocar os alunos em atividade, viver uma experiência, definir uma problemática de estudo, problematização da experiência, buscar informações e fazer observações, ensinar aquilo que é chamado de coleta de dados. Olha, tem um tema para nós pesquisarmos, então vamos aqui aprender a organizar os livros que nós vamos consultar, pesquisar a vida acadêmica de cada autor, aprender, o aluno precisa aprender a coletar informações sobre os pensamentos que existem naquele tema. E sempre pensando o seguinte,
na ciência nada está encerrado. Existe o teorema de Gödel, né, que ele exatamente diz que a ciência nunca vai chegar a um conhecimento final em área nenhuma. Isso começou pela matemática. Gödel era matemático, mas ele provou, e ele foi reconhecido pela ciência, né, que realmente em todas as áreas, seja na astronomia, na biologia, qualquer área da ciência, ela não conseguirá alcançar um conhecimento final. O conhecimento estabelecido na biologia não é o conhecimento final. Então pode surgir conhecimento novo. Ok? Até mesmo sobre questões de história passada, né, as pessoas já tiveram suas interpretações, suas visões da história, mas não quer dizer que todas as visões estão corretas ou se existe uma definitiva. Pode precisar ser aperfeiçoado em algum ponto. Isso é básico na ciência, mas tem pessoas que não gostam. D. Levantar sugestões para a solução do problema. Hipótese, ou seja, se nós temos um problema, agora vamos aprender a ver possibilidades para responder esse problema. Isso são chamados de hipóteses, que poderão ser comprovadas verdadeiras ou falsas. Um pesquisador, ele vai iniciar uma pesquisa, ele não sabe ainda qual é o resultado final, mas ele vai levantar hipóteses para esse problema e depois ele vai chegar ao resultado final. Se ele pensa saber o resultado final, ele pode ser tendencioso, né? Então, o bom, na hipótese da pesquisa, a pessoa partir daquele princípio: eu não sei o conhecimento final. E quinto, testar as sugestões, que é a experimentação, verificação, ou seja, uma fase de testes. Eu era analista de sistemas e nós fazíamos um sistema, normalmente entregávamos para alguém testar, uma pessoa que não tinha participado do desenvolvimento. Então, todo o trabalho que se faz, eu tenho uma pergunta, olha, tem 5 respostas, né, como sugestão. Então eu vou testar cada opção. Se eu responder X, quais as consequências? Consequências boas e ruins. E olha, existem consequências péssimas. Deixa eu pular para a próxima. Quais os resultados, as consequências? Então esse é o ponto chamado de verificação. A didática é um ramo da pedagogia. E para falar de didática é interessante falarmos dos 2 modelos de pedagogia utilizados. O primeiro é chamado de modelo tradicional e o segundo de modelo renovado. O modelo tradicional surge no momento de consolidação do capitalismo e da escola moderna. O seu objetivo é desenvolver a inteligência e o senso moral. Era voltado para o intelecto. O conhecimento era passado como verdade absoluta e por memorização. A avaliação era centralizada nos testes e provas. O aluno era visto como um receptor passivo. O professor era uma figura que representava a autoridade e o centro do conhecimento. A metodologia eram aulas expositivas, atividades de repetição e memorização. Bom, existe um exemplo interessante que vocês podem ver na internet, do professor chamado Pedro Demo. Ele diz que foi estudar na Europa, se não me falha a memória, na Alemanha, e ele diz que ao chegar lá, ele encontrou uma situação muito diferente, que lá não tinha turmas, não tinha horário de aula, era trabalhos de pesquisa constante para todas as fases de ensino, né? Coisa que às vezes o brasileiro começa a fazer quando ele vai fazer uma pós-graduação, né? Então, o trabalho de pesquisa, ele se contrapõe à memorização, à repetição, porque a pessoa, o aluno, ele está aprendendo a andar com as suas pernas, que é o objetivo final da educação.
Se não for assim, não vai ter êxito, segundo o que pensa a didática hoje. O modelo renovado é também chamado de pedagogia nova ou escola nova. Teve origem nos movimentos pedagógicos nos Estados Unidos e na Europa no fim do século XIX. O Brasil sofreu influência desse movimento nos anos 1930. O seu objetivo era desenvolver a inteligência. Então, se você tem exercícios que desenvolvam a inteligência da criança, isso é mais importante do que ele ficar decorando. Quando ele se deparar com um desafio na vida, ele vai conseguir pensar para poder vencer aquele desafio. São soluções da vida prática que ele exercitou durante a sua educação. Então foi desenvolvida a sua inteligência, a sua capacidade de pensar. O conhecimento é visto como conquistado através da experiência vivida, a interação do homem com o mundo. E este conhecimento é chamado de aprendizagem significativa. Então, ele desenvolveu a inteligência, e com a inteligência que ele desenvolve, todo conhecimento que for passado para ele, ele vai conseguir olhar para esse conhecimento, ver o que tem já de pesquisado, o que ainda precisa de resposta, quais as respostas que não são satisfatórias, mas se ele conseguiu alcançar o objetivo de gerar inteligência. O aluno é ativo, participante do processo de aprendizagem. Isso é fundamental. No outro exemplo, o aluno ele é passivo. Você fala e o aluno simplesmente absorve. E vamos aqui aplicar, claro, a igreja. Se um pastor está ensinando obreiros, ele tem que desenvolver a inteligência desse obreiro nos desafios que vão aparecer na igreja, seja doutrinário, seja de prática cristã, desafios administrativos, tem que ser desenvolvida a inteligência. Por quê? Amanhã vai ter um desafio que ele não conhece hoje. O professor é um facilitador da aprendizagem, e não alguém que simplesmente abastece de conhecimento. A metodologia é baseada na experiência e na atividade do aluno. É definida como aprender a aprender e é chamada de didática ativa. A avaliação é voltada para o processo de aprendizagem com múltiplos critérios e autoavaliação, que até o aluno consiga olhar para os seus passos, o que ele está se desenvolvendo, como está sendo o seu crescimento. Hoje, com transformações ocorridas nos processos sociais de produção e de difusão de informação, novas reflexões sobre o papel da educação e das organizações educacionais tomam cada vez mais espaço na vida social. Diferentes tendências teóricas desenvolvem concepções acerca dos processos ensino-aprendizagem. Bom, qual o exemplo que eu vou citar aqui para vocês? As chamadas startups. Não sei se vocês já ouviram falar, mas startup representa a parte mais importante da ciência hoje. Por exemplo, Israel, acho que foi no ano de 2012 ou 2013, ele foi considerado o país número 1 em startups no mundo. E o que são startups? Startups, isso é muito importante, porque os Estados Unidos era considerado o número 1, Israel ultrapassou, Startups são aquelas empresas, aquelas instituições que elas estão trabalhando em inovações, em novos conhecimentos, em novas respostas para problemas.
seja de questão de saúde, seja de questões da física, eles estão buscando novas respostas. Então são empresas, realmente visando lucro, tá ok? Mas elas buscam novos conhecimentos. As pessoas que trabalham nas startups, né, são pensadores, pessoas que vão criar soluções. Às vezes pode ser uma pessoa simples, às vezes pode ser um acadêmico, um mestre, um doutor. Eu vi a história de um dos maiores inventores do Brasil, era um senhor bem simples, que ele começou a pensar em pequenas soluções. Por exemplo, quem viajou de avião conheceu, de alguma maneira, uma influência desse senhor, que eu não me lembro o nome agora, mas antigamente os aviões, quando você ia numa viagem, eles prendiam numa mala um arame, né, que era difícil de você soltar aquilo ali, precisava de um aparelho. E teve esse senhor, eu vi a história dele, ele procurou as aeronaves com uma ideia, uma invenção que ele tinha registrado. Qual era? Aquele mesmo equipamento, só que feito de plástico, que você encaixava ele facilmente e para soltar tinha que quebrar o lacre. Né? E o outro, que era de arame, a pessoa tinha que pressionar aquele metal, né, para não conseguir romper o lacre. Então tinha um lacre de plástico que confirmava se alguém tentou romper aquele lacre. Aquela invenção simples, eu vi, o senhor já tinha morrido, os filhos dele falavam, olha, nós até hoje vivemos dessa e de dezenas de outras pequenas invenções que o meu avô, o meu pai fez. Ainda tem muitas outras nos cadernos dele que ele tinha pensado em soluções para o mundo. O homem nunca tinha feito uma graduação, ele nunca foi a uma faculdade, mas ele viveu pensando coisas simples. As pessoas que trabalham em startups, é isso, as pessoas trazerem soluções para o mundo, é bem interessante.